E se tudo aquilo que a gente aprende sobre sucesso na escola, na verdade, estivesse nos preparando para um mundo que nem existe mais? Nessa análise, inspirada no livro Antifrágil, a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora. A de que o aprendizado de verdade não acontece na ordem da sala de aula, mas sim no caos do mundo real. Para começar, vamos voltar no tempo, quase 2000 anos atrás. O filósofo Sêneca já tinha sacado um problema central. Ele dizia, não aprendemos para a vida, mas para a sala de aula. Isso mostra que essa distância, sabe, entre o que se aprende na escola e a vida como ela é, isso não é um problema de agora. É uma tensão que existe, olha, há séculos. E é justamente essa a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. E se todo esse ambiente superestruturado da escola, com notas, regras claras, for só uma preparação para um jogo que ninguém joga no mundo real? Para a gente entender essa ideia, Nassim Taleb nos apresenta dois mundos, dois domínios bem diferentes. E a distinção entre eles, olha, é a chave para sacar por que o sucesso na escola nem sempre vira sucesso na vida. De um lado, a gente tem o que ele chama de domínio lúdico. Pensa num jogo de xadrez ou numa prova de matemática. As regras são claras, o objetivo é definido, tudo é controlado, dá para saber exatamente como vencer. Do outro lado, tem o domínio ecológico. E isso é a vida real. Pensa numa briga de rua, no mundo dos negócios. Aqui as regras são desconhecidas ou, pior, mudam sem aviso. O ambiente é caótico e um concorrente pode fazer uma jogada que não está em manual nenhum. E aqui está o pulo do gato, a não transferibilidade. A habilidade de um mestre de xadrez não significa necessariamente que ele vai ter um raciocínio melhor fora do tabuleiro. Do mesmo jeito, o conhecimento de uma prova raramente sobrevive à desordem do mundo real, àquele domínio ecológico. E olha só que coisa maluca para ilustrar isso. Uma pesquisa mostrou que a capacidade de contagem das crianças, na prática, diminui depois que elas aprendem a fazer conta no papel, a aritmética formal. As crianças sem o treino formal usam a lógica para descobrir que entre 15 estacas, por exemplo, existem 14 vãos. Já as que aprenderam a teoria se enrolam, ficam presas no que foi ensinado. Então, qual é a consequência de um sistema de ensino focado quase que só nesse mundo lúdico? Bom, ele acaba criando um tipo bem específico de fragilidade. Taleb dá um nome para isso, turistificação. É como se a vida virasse um pacote de turismo, tudo incluído, certinho, sem nenhum espaço para o imprevisto. É a lógica da mãe helicóptero, que tira toda a oportunidade de tentativa e erro da vida de uma criança. O resultado? Uma pessoa completamente despreparada para lidar com a confusão e o caos do mundo real. A analogia que ele usa para isso é perfeita. É a do rato de academia contra o assassino profissional. O rato de academia levanta pesos enormes em máquinas específicas, tem os músculos que impressionam, mas é incapaz de levantar uma pedra disforme ou de se virar numa briga de rua. A força dele é específica demais. Já o outro tem uma força funcional, uma força adaptada para ser útil no meio da bagunça do mundo real. Certo, já entendemos o problema. Mas e a solução? Taleb propõe uma abordagem bem pessoal e nada convencional para o aprendizado. Uma educação que, na verdade, se beneficia da desordem, em vez de ter medo dela. Ele chama isso de estratégia barbell, ou estratégia do halter. Pensa numa barra com pesos. De um lado da barra a gente coloca um peso seguro, fazer o mínimo necessário para passar de ano na escola sem correr grandes riscos de reprovar. E lá na outra ponta a gente coloca o peso da oportunidade máxima, usar todo o tempo e energia que sobram para ler e aprender de forma insaciável, seguindo apenas a própria curiosidade. E essa estratégia toda foi inspirada num conselho simples, mas libertador, que o Taleb ouviu do pai. Apenas não seja reprovado. Era como se fosse uma carta branca para ele explorar o conhecimento que quisesse, por conta própria, desde que a parte formal estivesse ali minimamente garantida. Vamos ver como essa estratégia funciona na prática. O foco muda completamente. Deixa de ser o que é ensinado para ser o que é descoberto. A aplicação do Taleb era radical. A meta era ler de 30 a 60 horas por semana. Mas o segredo estava no método. O tédio era o filtro. Se um livro ficasse chato, ele simplesmente pulava para o próximo, em vez de desistir de ler. E o foco era sempre naquilo que estava fora do currículo obrigatório, porque era lá que o verdadeiro tesouro do conhecimento estava escondido. Então, o ponto principal é esse. A liberdade intelectual vem da autoeducação. Aquilo que somos forçados a estudar, a gente esquece. Mas o que a gente escolhe por curiosidade, isso fica. O conhecimento mais valioso é aquele que ninguém mandou a gente procurar. Um especulador de sucesso uma vez resumiu essa filosofia de um jeito bem direto e honesto.
Se todo mundo sabe a mesma coisa que foi ensinada do mesmo jeito, onde é que está a vantagem? A vantagem de verdade está no conhecimento que é único. Aquele adquirido por um caminho que ninguém mais fez. E para terminar, fica uma reflexão. Se a gente parar para pensar na nossa própria jornada, qual foi a habilidade ou conhecimento mais útil que não veio de um curso obrigatório, de um currículo? A resposta para isso pode revelar muita coisa sobre como a gente aprende de verdade.